Uma fase fundamental da vida. Muito do que nos tornamos se define ali pelos 20 e poucos anos, no auge da juventude. Mas em um país desigual como o Brasil, para muitos as oportunidades não chegam, ou se chegam, encontram esses jovens absolutamente despreparados. Uma realidade que se acentua com a pandemia e perda de direitos. Hoje a gente vai conversar sobre trabalho para a juventude. O Sala de Convidados está começando. Bom dia, Yasmin, Barão e Raquel. Você tem toda a razão, Yasmin, é um assunto importantíssimo a gente conseguir entender o que acontece com a juventude nesse momento da pandemia, né? Num primeiro momento, nós pensamos que os jovens seriam os menos afetados, porque provavelmente teriam menos efeitos, né, graves em relação à própria doença, mas nós sabemos que a pandemia produz muito, essa crise colocada pela pandemia está produzindo muitos outros problemas, além da própria doença, ou inclusive por conta da gravidade, né, dessa situação da pandemia. E no caso dos jovens, a gente precisa entender que a pandemia ela se soma a uma crise que já vinha se processando, né? Principalmente nas possibilidades de inclusão e desenvolvimento desses dois temas dessas duas dimensões da vida tão importantes para os jovens, que são, inclusive, a situação de estudo e trabalho, né? A gente estava vindo de um período de aumento da inserção dos jovens na educação, de aumento de acesso à educação, inclusive de melhorias relativas no mundo do trabalho, com diminuição do emprego informal, né, com diminuição da taxa de desemprego, mas a partir de 2015, 2017, principalmente a partir de 2017, essas situações começam a se inverter, né? Maiores dificuldades dos jovens se manterem na escola, maiores dificuldades, uma taxa de emprego começa a crescer. E com a pandemia, essas duas questões se agravam, né? Os jovens têm a sua possibilidade de continuidade dos estudos muito afetadas, né? Não só porque a gente teve que fazer a interrupção das atividades presenciais, mas porque a desigualdade que existe entre os jovens no Brasil fez com que muitos tivessem muita dificuldade de acompanhar o ensino remoto, né? A gente sabe que as condições de acompanhamento do ensino remoto são muito diferentes, né? Principalmente para os jovens das famílias de baixa renda, e isso também afetou, evidentemente, a sua relação com o mundo do trabalho. Não só porque alguns tiveram que ir em busca de renda porque seus pais perderam o emprego, mas também porque os próprios jovens, né, que já são, na sua grande maioria, trabalhadores, tiveram muitas dificuldades exatamente porque muitos deles estão inseridos em relações de trabalho com poucos direitos, com pouca proteção, né? E numa situação como a da pandemia, isso se coloca de uma forma muito complexa, né? Os jovens que não têm proteção nenhuma na situação de doença, da situação de gravidade, de saúde pública colocada pela pandemia, se viram ainda mais fragilizados e desprotegidos nessa crise. É importante trazer isso, né? Até porque nesse momento parece que o jovem é um transmissor do vírus e que não sofre nenhuma consequência, mas não é bem assim. Helena, a gente vai também trazer um elemento a mais aí, que é a desilusão juvenil, né? Porque isso também tem um impacto grande a partir da questão da educação. Como é que você avalia isso? Não, eu acho, Yasmin, que o Barão falou duas coisas essenciais aqui, que eu acho que é importante a gente recuperar para essa resposta, né? Que, primeiro que isso, as políticas públicas, elas têm que ser são desenvolvidas para a garantia dos direitos, né, definidos tanto na Constituição como no Estatuto da Juventude, né, no caso dos jovens, e o direito à educação, e uma educação de qualidade, e o direito ao trabalho, mas não só ao trabalho, mas ao trabalho decente, são dois desses direitos, né, que estão nos nossos marcos legais e que as políticas públicas têm que se fazer no sentido dessa garantia e de
reduzir as desigualdades, né, promover o acesso, garantir a possibilidade dos jovens exercerem seu direito e reduzir as desigualdades que existem no acesso e na permanência numa educação de qualidade, num trabalho decente. Quando a gente fala trabalho decente, né, Barão, é importante a gente dizer que foi um conceito desenvolvido também dentro em diálogo com os jovens, em diálogo também tripartite com empregadores e trabalhadores, com a assessoria da OIT, na definição de que é um trabalho, né, um trabalho exercido em condições de liberdade e com proteção social. Né? É isso que é importante dizer, que é um trabalho decente. É isso, a ideia de um trabalho que tem que estar protegido, né? E com todos os direitos definidos na nossa Constituição. E muitas vezes o trabalho para os jovens não tem essas características, né? Então, eu acho que é um esforço que a gente tem que fazer no Brasil para que, assim como a gente fez um esforço gigante da sociedade inteira para afirmar e para ganhar, né, ações que garantissem uma educação para todos os jovens, educação de qualidade, né? A gente tem que ter esse mesmo esforço para garantir o direito ao trabalho e a um trabalho decente, né? E como disse o Barão, algumas dessas reformas que estão sendo colocadas no momento, elas, em vez de promover o aprofundamento da garantia desses direitos, estão retirando direitos, né? Então, por um lado, as reformas da educação, mas eu queria muito aqui fazer referência a uma coisa que está em curso agora, né? Com essa medida provisória 1045, que foi aprovada na Câmara e está em votação no Senado, que contém 3 programas inteiros dirigidos aos jovens, que teoricamente são para promover o ingresso deles no mercado de trabalho, mas que na verdade, promove uma inserção não decente, né? Uma inserção de segunda classe, né? Com menos direitos, com salários menores, com alguns deles até sem vínculo empregatício, né? Na verdade, então, nesse sentido, retirando, em vez de promover direitos dos jovens. Então, e já vem eu acho momento... que é muito importante que a gente preste muita atenção nessas reformas que estão sendo propostas, porque a maior parte delas, na verdade, tem na sua essência uma perspectiva de retirada e não de aprofundamento dos direitos dos jovens. E, Helena, voltando a falar aí de precarização, né, que me parece nesse momento que é um caminho sem volta, né? Como se a juventude, em sua maioria, não tivesse como realmente fazer diferente. E aí se mistura também muito com empreendedorismo, como se realmente o jovem que vai trabalhar com o aplicativo estivesse empreendendo em alguma coisa. Qual é a dimensão de futuro que se chega para esse jovem? Yasmin, essa questão é muito interessante, né? A gente, como a Raquel falou, né? A gente tem que sempre partir do pressuposto mesmo, da comprovação da realidade de que os jovens vivem situações muito diversas, muito desiguais. E a primeira delas, Yasmin, que a gente tem que lembrar, é que nessa faixa de etária de 15 a 29 anos, né, como o Estatuto define a juventude, na verdade, acima dos 18 anos, a grande maioria dos jovens já está no mundo do trabalho. São jovens trabalhadores, né? Então, a gente, quando às vezes pensa o tema da juventude, a gente pensa como que a gente apoia a entrada no mundo do trabalho. Essa é uma das dimensões da questão, né? De fato, e aí a questão da qualificação, da educação, né? Das formas de apoio à entrada. Mas a gente tem que olhar também para esses jovens que já estão no mundo do trabalho, muitos deles desempregados, como o Barão nos fez lembrar, né? Mas a gente, assim, 7 em cada 10 jovens no Brasil já está trabalhando ou procurando emprego, né? Ou já com várias experiências de trabalho e desemprego. E como você chamou a atenção, o grande problema que os jovens vivem também é isso, é a qualidade do trabalho que eles encontram, né? E você diz, às vezes a gente pensa, tem esse raciocínio de que o jovem encontra um emprego ruim porque ele não tem a qualificação ou a experiência necessária. Mas, na verdade, a gente tem que olhar que há um movimento em que as transformações no mundo do trabalho, do mundo produtivo, geram empregos de baixa qualidade.
né? E muitas vezes os jovens estão até muito mais qualificados do que aquilo que os empregos. Então, não é uma questão apenas do preparo do jovem, é de como o mundo do trabalho se abre para os jovens, né? E aí é que eu acho que também, quando a gente fala em políticas públicas, a gente tem que olhar para essa dimensão, né? Não só a preparação do jovem para entrar, mas que regulação a gente está querendo fazer, que fiscalização, que mundo do trabalho é esse, né, que existe para o jovem. E num programa como o que a gente está fazendo, que é de saúde, né, que com a questão principal da saúde, é muito importante a gente olhar, porque as condições de trabalho que se abrem para os jovens, às vezes, são muito ruins, inclusive do ponto de vista do desgaste da saúde, do excesso da jornada, das condições. Você falou dos entregadores de aplicativos, né, Yasmin? E isso talvez seja a coisa mais visível, né, a coisa que simbolicamente, inclusive na pandemia, mais apareceu, que é essa falsa ideia da ideia de que eles estão num mundo livre dos constrangimentos do trabalho assalariado, porque podem fazer o horário que quiserem, né? Não tem, mas na verdade o que acontece é que eles acabam sendo submetidos a jornadas super extensas de até 15 horas, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de direito, sem base, né? Sem lugar para descansar, para almoçar, né? E o que mostra isso. Agora, eu não sei se é um caminho sem volta, eu acho que não. Eu acho que quando a gente entende que o mundo do trabalho também precisa ser regulado, também precisa ser controlado, né? Que as intervenções sobre as condições de trabalho que se oferece aos jovens também são assunto do Estado das políticas públicas, a gente pode entender que é possível, sim, fazer resistências, lutas, transformações, exigir a aplicação dos direitos. E eu acho que os próprios jovens trabalhadores já estão fazendo isso, né? O movimento dos entregadores de aplicativos é uma amostra para a gente. O movimento dos trabalhadores de telemarketing no começo da pandemia, denunciando que não tinham condições, não tinham álcool gel, não tinham distanciamento, não tinham máscara, estão nos dizendo que também nesse assunto os jovens têm muito o que dizer e devem ser ouvidos, como o Barão, Raquel, e já falaram aqui tantas vezes, né? Eles têm que participar dessas definições de que tipo de trabalho se oferece aos jovens. Helena, não te deixei por último, por acaso. Você é uma pessoa que está de mãos dadas com a juventude há algumas décadas já, e muito do que a gente tem hoje conquistado como legislação passou pela sua mão de alguma forma, com os jovens com os quais você se reuniu para fazer. Eu quero em especial agradecer a sua participação no programa de hoje e deixar com você o que te motiva a estar nesse lugar e qual é a importância de fazer parte dessa trajetória para você. Muito obrigada, Yasmin, por essas palavras de reconhecimento. Fico muito emocionada e com a oportunidade de conversar com as novas gerações também, né, nesse momento aqui desse programa, que eu acho que foi muito importante, né? Quando comecei minha carreira acadêmica, fazer meu mestrado, né? Eu vinha de uma experiência da minha geração juvenil, de luta no estudantil, de luta contra a ditadura, e quando eu começo a estudar, o meu tema de trabalho, que foram os punks e os darks, qual foi a questão? É de entender, né, que cada geração traz questões novas, né? O Barão falou, todos os jovens no Brasil sempre tiveram um papel protagonista, mas cada geração com questões que têm a ver com as questões históricas, a sua experiência histórica está sendo colocada. E isso foi para mim o mais impactante, né, em termos de interrogação intelectual, mas também de compromisso político, né, porque eu acho que é isso que me motiva, isso que me fez ficar ao longo de todas essas décadas muito ligada, porque eu acho que os jovens trazem questões, as questões atuais, as questões contemporâneas que a sociedade toda tem que com as quais a sociedade tem que se defrontar e produzir respostas, né? E acho que é isso que me manteve o tempo todo com esse interesse, com essa ligação e com esse compromisso de tentar ajudar a produzir as respostas, né? Junto com os jovens, né? E nesse sentido, Yasmin, que eu acho que não pode faltar, é exatamente a gente conseguir entender que questões são essas que estão sendo colocadas por essa geração que está vivendo essa experiência inédita da história da humanidade, que é essa pandemia, né? Eu acho que é isso que a gente precisa e nesse sentido, assim, a minha pista
é que justamente esses jovens, das suas mais diversas formas dos seus lugares desiguais, estão colocando essa necessidade de a gente pensar na resistência à necropolítica, como alguns deles dizem, quer dizer, essa política que promove a morte, e fazer uma política de afirmação da vida e de proteção da vida, porque os jovens estão com as suas vidas ameaçadas de muitas maneiras. Então, eles trazem o tema que eu acho que se vincula muito profundamente ao tema histórico da área da saúde, né? Que é como a gente protege a vida, como a gente inclui os jovens, inclusive, nessa perspectiva da promoção da vida, né? Da proteção da saúde, da sua proteção da saúde física e mental. E a gente sabe que só é possível fazer essa proteção com uma perspectiva coletiva, né? Como a área da saúde, como o SUS. E, por último, eu queria dizer que talvez uma questão mais concreta é que a Mariana Rezegue, se não me engano, falou que os jovens sentem falta da presença do Estado, mas eu acho que os jovens têm uma demanda muito grande, uma percepção muito forte da importância das políticas públicas nas suas vidas, como o SUS. Então, talvez esse pudesse ser um tema, né? A gente vê como é que os jovens se relacionam, demandam as políticas públicas, o que eles estão demandando nesse momento, como saídas para a gente enfrentar essa crise terrível, multidimensional que estamos vivendo nesse momento.